meus lindões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o teaser do 5º episódio. Foi um episódio que eu ainda não assisti, então eu consigo falar finalmente do teaser aí. Até porque eu tava muito curiosa de ver como que eles iam fazer determinadas cenas. Algumas já estão aqui no trailer, mas tem algumas coisas que ainda faltam. E aí eu vou discutir aqui ao longo desse vídeo. Lógico, não vou dar spoilers à frente do livro, mas pontuar algumas cenas que vale muito a pena você prestar atenção e entender o direcionamento do próximo episódio. Lembrando que semanalmente estou falando de House of the Dragon aqui no canal, além de, lógico, outras estreias que a gente tem aí ao longo do mês. Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse 5º episódio, pelo que a gente viu aí no teaser, trailer, ele era o que eu imaginava que seria um episódio mais de consequências, né? Não ter uma resposta de batalha na sequência, mas como eu já tinha falado no meu vídeo de análise do 4º episódio, se você ainda não assistiu, vai aqui no canal pra ver. Eu falei que eu tava muito curiosa em ver algumas coisas como elas seriam feitas, e uma dessas coisas, com certeza, era a cabeça da Meleys ali em King's Landing, né? Provavelmente essa cena ela vai ser muito maior, vai ter um grande impacto aí no episódio. Não sei essencialmente se já começaria com ela logo de início. E o interessante dessa cena, né, é que eles dão vitória pelo Aegon, né? Como se o Aegon tivesse matado ali a Meleys. E por que eu tava curiosa nessa cena? Principalmente pela forma visual que eles trouxeram ali a batalha, na Veigar ela já quebrando ali o pescoço dela, né? Trazendo uma facilidade pra trazer essa cabeça, diferente do que se ela tivesse matado ali, por exemplo, e aí eles tinham que arrancar a cabeça, porque afinal a gente tá falando de um bicho muito grande, né? A gente tá falando de um dragão, e a Meleys, apesar da Veigar ser enorme, né? A Meleys era um dragão bem grande. Então imagina o trabalho que seria. Por isso foi muito interessante a forma que eles fizeram a cena lá no 4º episódio, justamente para ser sequencial a essa cena da cabeça, fez muito sentido. E eu gosto de como a série ela tem construído sobre como o Aegon ficou, né? Porque o final do episódio deixa muito claro que ele ficou vivo. Eu já tinha falado no meu vídeo de análise que a gente consegue ver ele ainda respirando, consegue ouvir. A gente até vê aí a Alicent questionando se ele estava vivo, mas a gente consegue ver num take, né, que a Alicent tá entrando no quarto dele e tem várias pessoas no entorno ali da cama dele. Então, ele tá em estado gravíssimo, que vão ter muitos cuidados, muito equivalente que a gente via ali no Viserys, só que numa proporção maior, obviamente, não só numa feridinha ali. E a gente vê, né, muito mais consequência do lado dos verdes do que dos pretos. Os pretos a gente vê mais uma discussão ali de guerra rolando. A gente até vê a Missária, né, sendo a fofoqueira oficial da rainha, né, falando que o reinado do Viserys era um reinado de paz, e a Rhaenyra, né, trazendo todo esse questionamento que esse caminho que ela tá trilhando nunca foi feito, por causa da canção de Gelo e Fogo, porque a Rhaenyra, ela tem internalizado essa importância dela, né, e a importância dessa guerra acontecer a partir disso. Mas a gente vê que mesmo o Aegon em estado grave, o conselho ele tá discutindo ali sobre quem poderia ser um sucessor. E é interessante que eles colocam a voz do Otto, porque ele não tá aí, né, então acredito eu que ele tenha falado isso em outro episódio. Deixa aí nos comentários se ele realmente falou isso em outro episódio. Os trailers eles tendem a enganar, né? Provavelmente foi algo ali de consequência do queijo de sangue. E aqui eles falam, né, sobre ele não ter herdeiros diretos, porque afinal de contas o Jar Harris morreu. A título de curiosidade, no livro existe um filho mais novo, o Maelor. Só que a série não construiu ele, deixando realmente com que ele não tenha herdeiros. E por isso que a cena do queijo de sangue, ela se torna ainda mais pesada. Eu tinha discutido isso na época do episódio, sobre trazer, né, esse peso justamente pela falta de herdeiros que ele teria depois, ainda mais, né, tendo em vista as consequências da Dança dos Dragões, porque o próprio teaser fala, né, agora foi para outro level, é batalha de dragão, não é nem tanto sobre homens em terra. Isso, inclusive, até responde, eu acho que um pouquinho alguns comentários que eu vi, que teve muita gente falando que queria ter visto mais batalha, mas eu acho que House of the Dragon, diferente de Game of Thrones, né, é óbvio, a gente vai ter algumas batalhas em terra, entre homens e tudo mais, mas o foco, o grande foco, é batalha de dragão, coisa que a gente não viu antes, né? Vocês lembram que eu tinha falado no 3º episódio que a batalha dos Blackwood e Bracken, eles dão o impacto da guerra, mas não necessariamente constrói a batalha de guerra, e o que eu tinha falado na época é que muito provavelmente eles iam guardar para essas cenas grandiosas
de momentos grandiosos do livro, como, por exemplo, foi o Pouso das Gralhas. E mesmo assim, essas cenas, eu acho que elas vão ter muito enfoque, muito mais nos dragões do que nos homens em si. Tô falando que não vai ter nenhuma batalha de homens aí na série? Não tô falando isso, mas eu acho que faz muito sentido, principalmente para ser um marco inicial, né, dessa dança dos dragões. E falando em Blackwood e Bracken, é muito interessante como o trailer constrói aí a relação do Daemon, porque dá a entender que ele se disse rei, né, que ele fala, ai, dobra o joelho pra mim e tudo mais, e também tem toda aquela voz, né, misteriosa, falando, ah, você merece a coroa. E assim, a gente sabe que o Daemon tá nas piras dele, a gente já discutiu bastante sobre a questão, né, de chamar ele de Your Grace, né, e olha como o trailer gosta de enganar, né, essa cena parece que é isso, que ele falou, ah, eu me autodenominei rei aqui. É um pouquinho, né, mas muito mais por conta do ego, mas se a gente for perceber bem, as pessoas que estão ali, né, quando ele tá ali em cima do Caraxes, são os Bracken, ou seja, ele fez o que o Blackwood no 4º episódio solicitou, que ele teria os Blackwood se ele resolvesse a guerra ali dos Bracken. Tanto que em uma cena mais à frente, a gente vê um Bracken convertido na frente do Caraxes. O dragão que tá ali desfocado é o Caraxes. Uma atitude bem similar ao que o Cole fez ali com os Darkling. E além disso, o trailer traz o peso de Harrenhal. Então, basicamente, o Daemon ele tem que lidar com essa crise existencial para que eles consigam o que eles precisam ali, né? E tem uma cena que é interessante que a gente vê o Daemon quebrando ali uma madeirinha numa parte de Harrenhal que ainda está sendo construída. A gente tem um take geral dessa parte do castelo ali em determinado momento. E o fato do episódio trazer que a Rhaenyra fala que eles precisam das terras fluviais, né? Particularmente Harrenhal, muito forte, é bem capaz que a gente tenha esse arco assim mais concluído nesse próximo episódio, acredito eu. Principalmente depois de um episódio que trouxe grandes consequências, principalmente para os pretos. Até porque o que aconteceu em Pouso das Gralhas é muito sentido. Tem até um take da cena da mesa ali da Rhaenyra, que a gente vê Rook's Rest caindo, né, a pecinha. Essa é a região ali de Pouso das Gralhas. É só um visual dramático do que a gente assistiu ali no 4º episódio. E é interessante observar também que a gente vê a Rhaenyra conversando individualmente ali com Alfred. É uma cena para se prestar atenção. E outra questão para se prestar atenção também, né, é que a gente vê a Alicent meio discutindo ali com o Cole. Ela claramente ficou brava que tanto o Aemond quanto o Cole deixaram ela cegas, que ela não sabia sobre esse plano. Porque realmente o Aegon, ele queria que fosse pra Harrenhal. O próprio Gwenny, né, ele questionou o Cole ali no 4º episódio, de tipo, pô, a gente não ia pra Harrenhal, então era algo que eles queriam ali, né, que o conselho, inclusive, estava de acordo, só que o Cole e o Aemond fizeram o plano deles sem consultar os outros. Então isso traz aí algumas consequências sim. Então por isso que eu falei, né, esse teaser, ele é um teaser de consequências. Ainda falta muito a gente ver as reações com relação a Rhaenys. Obviamente eles vão guardar isso pro episódio. O visual do Aegon também. Enfim, é um teaser de 1 minuto com bastante detalhes, mas tem muita coisa pra acontecer. Mas eu quero saber de vocês. Teve mais algum detalhe que você reparou nesse teaser que eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!